sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, verso 12 a 13. Então, o tema do sermão está aí na sua tela, a tentação de Jesus. Exatamente como está na sua palavra, na sua Bíblia, né? A Bíblia, ela tem aí um texto em negrito em cada divisão, em cada parágrafo, e provavelmente na sua Bíblia está escrito a tentação de Jesus. Encontrada em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, verso 11 e 12. Vamos ler o texto? Diz assim, e aí eu quero que você abra primeiro em Marcos, capítulo 1, verso 12, e depois vá para Mateus, capítulo 4, verso 11, que também é a narrativa da tentação, só que um pouco mais estendida, e esse texto é importante para nos ajudar na reflexão de hoje. Amém? Diz assim o texto, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Abra comigo agora a palavra em Mateus, capítulo 4, verso 11. Mateus, capítulo 4, verso 11. E nós vamos também ver como o evangelista Mateus relata esse evento da tentação de Jesus. Aberta a Bíblia, vamos ler? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o verso 8 diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus por isso, louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Então, esse é o tema do sermão, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. E é interessante na descrição de Marcos, porque na semana passada nós vimos do verso 9 ao verso 11, Jesus sendo batizado por João, os céus se rasgando, o Espírito descendo e o Pai dizendo para Jesus, tu és o meu filho, a quem eu me comprazo. E aí agora, no verso 12, Marcos usa uma das palavras para fazer as transições entre os eventos, e ele usa uma palavra que é usada mais de 43 vezes no Evangelho de Marcos, que é a palavra logo, ou imediatamente, ou tão logo foi Jesus para lá e para cá. Ele faz essa palavra, ele usa essa palavra como uma transição de tirar o fôlego. Ou seja, parece não haver um intervalo entre a glória do batismo, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo, tu és o meu filho amado, e as dificuldades da tentação. Em Marcos aqui, em 2 versículos, ele trata da tentação do deserto. Em Marcos, nós não vemos Jesus travar uma luta como Mateus e Lucas relatam. Nós não vemos Jesus numa luta, mas vemos Jesus como aquele que vence a tentação. Nós vemos Jesus aqui como vitorioso, porque Marcos não quer tratar da história da tentação em si, mas do resultado dela. E o resultado da tentação é a vitória de Cristo sobre o diabo. E para entendermos melhor esse texto, eu queria propor a resposta a 2 perguntas. Eu quero responder 2 perguntas nessa noite. A primeira delas é por que Jesus teve de ser tentado? Você já se fez essa pergunta ao ler esse texto? Esse é um texto conhecido, né? Quem conhece os evangelhos, já leu a Bíblia, ou já viu algum filme, alguma história, sabe que Jesus foi tentado. Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus teve de ser tentado? A segunda pergunta que eu quero responder é por que Satanás entra em cena e tenta Jesus?
Por que Satanás entra em cena na tentação? E aí, por fim, veremos como que isso tem implicações práticas na nossa vida. A gente é crente, a gente segue a Jesus. O que isso quer nos ensinar? Amém? É dessa forma que nós vamos refletir hoje o texto. Eu peço que você fique com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos navegar por alguns textos, nós vamos olhar novamente para Mateus, para esse texto de Marcos, para compreendermos o que o Senhor quer nos dizer. Então, a primeira pergunta que eu quero responder é por que Jesus teve de ser tentado? E a primeira resposta é que Jesus foi tentado para prover a obediência que Deus exigia. É importante, então, a gente voltar as nossas mentes para o relato da criação, onde lá nós temos o Espírito que pairava sobre a face das águas, Deus falando e o mundo sendo criado, a humanidade foi criada e a história foi iniciada. Essa é o que nós temos lá na criação. Mas qual é o passo seguinte que nós podemos perceber lá em Gênesis, quando a gente volta para o início? Nós percebemos o quê? Satanás, em forma de uma serpente, tentando os seres humanos, Adão e Eva, o casal que estava no jardim. E qual é o fim dessa tentação? Eles desobedecem a Deus e caem em pecado. Em Marcos, no capítulo 1, do verso 9 a 11, o que nós temos aí? Qual é a cena? O Espírito, novamente, a água, Deus falando, uma nova humanidade sendo estabelecida em Jesus, por meio de Jesus, a história sendo alterada e feita uma nova história. Você consegue perceber isso? E do mesmo modo, o que aconteceu no passado, agora Satanás entra em cena para tentar Jesus no deserto. Esse deserto aqui provavelmente não é o mesmo lugar, porque Jesus já está no deserto, né? Lembra, João Batista pregava no deserto, Jesus já está ali. Mas é bem provável que esse deserto seja um local mais inóspito, ou seja, que não tenha gente habitando, que seja um lugar desolado, porque lá no final do verso 13 a gente vê que as feras estavam com Jesus, provavelmente chacais, hienas, lobos, panteras, ou seja, feras que não habitam no meio da cidade, que habitam em lugares distantes. E provavelmente então Jesus é conduzido para esse deserto. Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para lá. Então o que nós vemos aqui é uma cena parecida a que acontece no Éden. Porém, no Éden o homem era suprido em todas as coisas. Ele tinha as plantas ao seu redor, ele tinha uma estrutura ao seu redor, mas agora Jesus é levado para um lugar de grande dificuldade. O que nós vemos no Éden? No Éden foi dito para o casal algo, Deus falou alguma coisa para eles. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, Deus emite uma ordem ao casal que está no Éden. Ele falou algo a respeito de uma árvore que estava lá. Você se lembra disso? Os textos dizem assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. No dia que dela comeres, morrerás. Eu e você sabemos que qual foi o resultado disso? Adão e Eva não obedeceram. Eles foram expulsos do jardim. E com isso, o resultado da decisão que eles tomaram foi trazer a morte a toda a raça humana, porque a morte é a consequência e o salário do pecado. Todos nós agora somos afetados pelo pecado. Todos nós herdamos o pecado e as consequências do pecado de Adão e Eva. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 12, ele diz isso. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos então que era necessário que alguém pudesse obedecer perfeitamente a Deus. Adão e Eva não fizeram isso. Eles não passaram no teste de obediência, no teste de amor a Deus e de obediência ao seu mandamento. O diabo, que lá em forma de serpente persuadiu esse casal, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. O texto também diz que Jesus vai para o deserto e ele por 40 dias, diz o verso 13, ele permanece no deserto por 40 dias. Mateus e Lucas vão dizer que ali ele jejua, ali ele se abstém de alimentos, ali ele passa um tempo desenvolvendo uma disciplina espiritual de dependência de Deus, através do jejum, da oração, de buscar a Deus.
Essa imagem dos 40 dias no deserto me lembra uma outra imagem do Antigo Testamento, de um povo chamado Israel. Você se lembra do povo de Israel que foi liberto da terra do Egito? E a palavra diz que eles caminharam no deserto durante 40 anos. E qual é o contraste que vem aqui? Deus esperava que aquele povo obedecesse os seus mandamentos. Lembra, Moisés sobe no monte e ele fica quanto tempo? 40 dias naquele monte e Deus dá uma lei para que o povo obedecesse. E o que acontece? O povo vaga 40 anos no deserto e não obedece a Deus. O que eles fazem lá? Eles desobedecem, eles murmuram, eles reclamam de Deus, e isso mostra uma incapacidade que tanto eles, como eu e você que ouvimos esse sermão, que lemos esse texto, temos de agradar a Deus. Ou seja, nós somos incapazes de agradar a Deus, nós somos incapazes de obedecer a Deus. Então, Adão e Eva caíram, Israel caiu, eu e você caímos, nós somos bons em desobedecer a Deus. Então, qual é a nossa necessidade? Nós precisávamos de alguém que pudesse obedecer em nosso lugar e imputar a nós a sua obediência. E é isso que Jesus vem fazer. Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, há um texto que Paulo fala a respeito de Jesus e ele diz assim: pois ele está falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem, a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ou seja, ele era verdadeiramente homem, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus vem com o propósito de obedecer a Deus, porque Deus exigia que a sua lei, os seus mandamentos fossem completamente obedecidos. Um outro texto que nos fala a respeito disso, da obediência de Jesus, é Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 9. Abra comigo. Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9. Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9. Louvado seja o nome de Jesus. Nos diz assim o texto: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedeciam. Esse é Jesus. Ele é obediente em todas as coisas, ele é aperfeiçoado em obediência para agradar o Pai. Lembra? Quando Jesus sobe das águas, o céu se rasga, o Espírito desce e uma voz diz: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em Jesus porque Jesus dá a Deus a devida obediência que ele exigia. Então Jesus em tudo foi obediente. Às vezes a gente pensa que basta Jesus morrer na cruz, mas a exigência de Deus é que a lei fosse obedecida, os seus mandamentos fossem obedecidos, e nesse sentido, a tentação vem sobre Jesus, não para o derrubar, mas para provar que ele perfeitamente poderia obedecer à voz de Deus, à lei de Deus. A verdade é que Deus sempre quis reunir em Cristo um povo obediente. Tanto que Jesus, em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz que aqueles que são seus discípulos, aqueles que o amam, são quem? Aqueles que guardam e que obedecem os seus mandamentos. O apóstolo Pedro também escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, de antes de vocês serem resgatados, quando ainda viviam na ignorância. Que ignorância? A ignorância sobre Deus, a ignorância sobre a exigência de Deus que nós o obedecêssemos. Por fim, Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 14, dizendo assim: o qual a si mesmo, falando de Jesus, se deu por nós, a fim de remir, ou seja, resgatar
de toda a iniquidade, ou seja, de toda a desobediência, de toda a espécie de pecado, e nos purificar para Deus, para si mesmo, em Jesus, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Zeloso a respeito do quê? Zeloso a respeito da palavra de Deus. Zeloso a respeito da obediência a Deus. Por que Jesus precisou ser tentado? Então, para dar a Deus a exigência de obediência. Segundo ponto, Jesus foi tentado para provar a sua perfeita humanidade. Essa é uma doutrina que salta no texto de Marcos. Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele foi um homem real. Assim como as tentações também são reais. Tem muita gente que diz que essas tentações são mito. Os liberais, por exemplo, aqueles que não acreditam no milagre, não acreditam no sobrenatural, não acreditam que Deus rasgou o céu e falou a Jesus, eles defendem que Jesus não passou por tentações. Que Jesus, inclusive, não tinha um corpo físico, mas Jesus foi homem real, como eu e você, de carne e osso, como nós lemos em Filipenses. Então, as tentações de Jesus são reais. Ainda que Marcos não narre as tentações, pois o seu objetivo, como eu falei no início, é mostrar que Jesus é um rei vitorioso, ele quer declarar aqui a vitória de Jesus. Mas Mateus, como nós lemos lá no início, Mateus mostra de forma progressiva a tentação que Jesus enfrentou. E Jesus, com isso, ele vem para se mostrar semelhante a mim e a você. Hebreus vai dizer, o texto que o Mauro leu lá no começo, Hebreus 2:17, que em todas as coisas Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, ele não pecou, ele não fraquejou como Adão e Eva, como eu e você. Veja, o texto de Hebreus 2:17 nos diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados, sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse é Jesus. Ele então vence a tentação. Ele vence a tentação para que nós possamos agora vencer também. Então, veja, Jesus foi tentado para provar que era perfeitamente homem. Ou seja, as tentações são reais, as dificuldades que ele enfrentou são reais. Jesus foi tentado para provar que nele, no seu corpo, o pecado seria vencido, a morte seria aniquilada e o diabo seria derrotado. É por isso que nós podemos desfrutar da misericórdia de Deus, do seu perdão quando pecamos. E sabemos que todas as fraquezas que nós enfrentamos e que nós apresentamos, Jesus conhece. E Jesus, então, ele pode nos fortalecer nas nossas fraquezas. Uma terceira resposta para essa pergunta do porquê Jesus foi tentado é que Jesus foi tentado para ser um exemplo para aqueles que creem no seu nome. Jesus, ele nos socorre nas nossas fraquezas, porque ele conhece todas as fraquezas que nós enfrentamos, porque ele venceu todas as tentações. Ele venceu as mesmas tentações que nos assediam. Assim como ele pôde se compadecer de nós e ser um modelo, assim, ele pode ser o padrão para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus, segui-lo. Porque qual é o objetivo da vida de um crente? Qual é o objetivo da vida de um ser humano? É agradar a Deus, é desfrutar da presença de Deus. E Jesus precisava ser um modelo de obediência para que nós, podendo olhar para Jesus, ser alcançado por Jesus, nós pudéssemos, então, obedecer a Ele e agradar ao Pai. O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote, ou seja, um representante, que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nós temos um Cristo que é modelo para nós. E ele não é só modelo. Ele não é só alguém que nós botamos num pedestal e olhamos a fim de tê-lo ali como devoção. Mas ele nos capacita pelo seu Espírito a imitar. É por isso que Jesus pode chamar seguidores quando ele diz: vinde após mim. Quando ele diz: olha,
abandonem os seus deuses, abandonem os seus ídolos, abandonem os seus desejos e sigam-me. Porque seguindo a mim, vocês vão agradar ao Pai. Vocês vão alegrar o coração de Deus. Como seus discípulos, devemos lutar contra o pecado, com vistas a vencer o pecado, pois temos um Salvador vitorioso que nos capacita a vencer. Podemos seguir seu exemplo e crescer em semelhança com Jesus. Afinal, os discípulos, eles são convocados a seguir o Mestre como modelo, adorá-lo como Deus, honrá-lo como Senhor, entregar a Ele a sua vida como Salvador que Ele é. Glória a Deus, esse é o nosso Jesus. Esse é quem Marcos apresenta como um rei vitorioso. Jesus pode nos chamar a segui-lo, porque em tudo ele foi obediente ao Pai. Significa que também que somente em Jesus nós podemos ser obedientes. Podemos agradar ao Pai e viver para a glória de Deus. Então, respondendo essa primeira pergunta, por que Jesus teve de ser tentado? Em resumo, ele foi tentado para obedecer a Deus, para provar a sua perfeita humanidade sem pecado e sem falhar como eu e você falhamos. E por fim, ele foi tentado para ser o nosso exemplo. Agora, a segunda pergunta que foi feita lá no começo, que eu pretendo responder, é por que Satanás entra em cena na tentação? Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus teve de vencer o diabo? Por que Jesus tem de ser tentado pelo seu opositor? É importante nós respondermos a essa pergunta para entendermos aquilo que Marcos vem afirmar com este episódio da tentação. Ele mostra Jesus como um rei vitorioso. Há muitas pessoas, e há muito tempo se pensa no mal como uma força impessoal, né? Ninguém pode apontar quem é o autor do mal. Muita gente diz, não, o mal está aí, né? O mal está aí e não é uma pessoa definida. Muita gente pensa no mal dessa forma. Muitas pessoas também pensam que Satanás é um mito, que ele é uma história, que ele não pode ser definido e ele não é um ser real. Mas o que Marcos e os demais evangelistas vêm fazer aqui é dizer que Satanás é um inimigo pessoal e real. Aliás, o seu nome, Satanás, significa, em essência, adversário. E ele é o adversário de Deus por excelência. Tudo o que ele faz é tentar frustrar os planos de Deus, é tentar destruir a sua criação, é tentar destruir a minha e a sua vida, é tentar destruir a vida do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Em João, no capítulo 10, Jesus está falando a respeito de si mesmo como bom pastor, como aquele que dá a vida pelas ovelhas, e ele diz que o adversário de Jesus, o seu adversário, é simbolizado na figura de um ladrão. E o que esse ladrão vem para fazer? Ele vem para roubar, para matar e destruir. Ou seja, o seu objetivo, o objetivo de Satanás, o objetivo do adversário de Deus é destruir tudo o que Deus fez. É destruir as pessoas a fim de que elas não creiam em Jesus. Muita gente acredita que o mundo é regido por duas forças grandiosas e iguais em poder e autoridade. Talvez você já viu isso em algum desenho, talvez você já viu isso em algum filme. Essas duas forças grandiosas em poder e autoridade chama-se de bem e mal. Talvez em alguma literatura você já viu isso, e essa visão é defendida e ela mostra que muitas vezes o mal vence, muitas vezes o bem vence, mas nem sempre se sabe quem de fato vencerá de uma vez por todas. O que Marcos vem fazer de forma direta, como ele habitualmente faz, é nos mostrar o contrário dessa visão. Não há uma força má grandiosa e uma força boa também grandiosa, com a mesma medida de poder da força má. O que Marcos vem nos dizer é que Jesus é vitorioso sobre qualquer reino mau. Ele é vitorioso e o seu reino dura para sempre. Ele triunfa sobre todos os inimigos. A Bíblia diz que Jesus, ele está sentado no seu trono e todos os inimigos serão colocados sob os estrados do seu pé. Isso significa que nós temos um Deus que é vitorioso. Jesus, ele teve de ser tentado para vencer Satanás. Para vencer Satanás. E aí João, na sua primeira carta, abra comigo lá 1 João, capítulo 3, verso 8. 1 João, capítulo 3, verso 8. O apóstolo João vai escrever a seguinte verdade aqui. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo,
Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E olha o que ele diz agora. É para isso que se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Marcos nos diz que é Jesus Cristo. E esse Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus precisa ser tentado pelo diabo para o vencer, para destruir as suas obras. O texto então nos diz que o diabo, que é um dos nomes de Satanás, ele vive pecando desde o princípio e ele faz algo que nós precisamos compreender bem. Ele escraviza a raça humana em seu reino de pecado. Paulo chama o diabo de o príncipe das potestades do ar. Abra comigo Efésios capítulo 2, verso 1, 3. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, Paulo relata a seguinte questão. Dizendo que Deus, em Cristo, nos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Presta atenção aqui. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está falando que há um príncipe que rege a ordem do mundo e ele influencia a minha e a sua vida, influencia a vida das pessoas que habitam no mundo a desobedecerem a Deus. Influencia a vida das pessoas com um sistema de pensamento que nos escraviza, que nos domina e que nos leva a desobedecer a Deus. Então é importante que a gente entenda por que Jesus teve de ser tentado pelo diabo. Mas Paulo vai mais além, ele chama Satanás de o Deus deste século. E por isso que então é importante que Jesus venha vencer esse Deus declarado, que é o diabo, e ele agora vem para vencê-lo, ele vem para declarar a derrota de Satanás. Porque é Satanás quem tem influenciado o mundo para se opor a Deus, para virar as costas para Deus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, ele diz, verso 3 e 4, ele diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós, olha o que ele diz agora no verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam em Cristo, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo está trabalhando num sistema do mundo com pensamentos que nos levam a negar a Deus, a negar a Cristo, a não enxergar a luz que emana da cruz de Cristo, do seu evangelho. E eu quero ir mais além, dizendo que várias são as formas que Satanás atua no mundo. Ele cega os homens para que não creiam, ele engana os homens, sabe como? Através de falsas religiões. E são diversas as religiões. Em João, no capítulo 8, versículo 44, João diz que o diabo nunca se firmou na verdade e que ele é um excelente mentiroso. Que o que ele mais sabe fazer é enganar. E aí, talvez você já ouviu dizer que não precisamos seguir a Jesus, que não precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que não precisamos crer em Jesus para a salvação. E aí você já ouviu essa frase, porque todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso com certeza. E que no fim, então, da nossa vida, podemos viver de qualquer jeito, fazer coisas boas, fazer tudo que dá prazer. E que no final, segundo essa frase que se diz aí, todos nós chegaremos a Deus. Agora, essa é uma mentira clássica do diabo. Pois seu papel é distorcer a palavra de Deus. E ele faz isso no Éden, ele fez isso lá com Adão e Eva, e ele faz isso até hoje. Ele usa da palavra de Deus, distorcendo para que eu e você possamos ser enganados. Veja o que Jesus disse a seu respeito em João, no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é mentira quando as religiões falsas, engendradas e fundadas por Satanás, dizem que qualquer caminho leva a Deus. Mas Jesus afirma, o único caminho que te leva a Deus é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Satanás faz de tudo para afastar você de Deus, para te afastar do verdadeiro e único caminho que te liberta do pecado e da morte, que te leva a conhecer a verdade libertadora, que é Jesus Cristo.
Por fim, Paulo ainda fala um pouco mais a respeito do diabo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, dizendo que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E a Bíblia diz que o fim do diabo é o inferno preparado para ele e para os demônios. Mas ele tenta a todo tempo levar o máximo de pessoas com ele. Levar para o inferno a todas as pessoas que ele puder. E assim, ele se disfarça de bondade, se disfarça de justiça. Ele apresenta aos homens caminhos que aparentemente são bons. Caminhos de autonomia, de liberdade, dizendo a mim e a você que todos os caminhos levam a Deus, que nós podemos viver a vida do jeito que nós quisermos, que nós podemos perverter a verdade, que nós podemos fazer o que queremos, que nós podemos usar a nossa vida para o máximo de prazer, para que não vivamos em regras, para que não tenhamos que obedecer um ser superior. Mas o fim disso tudo é morte. O fim disso tudo é uma eternidade longe de Deus, em companhia do diabo e dos seus anjos. Satanás não quer te impedir de uma vida religiosa, você sabia disso? Muito pelo contrário, ele faz uso das coisas boas para enganar os homens e não permitir que Deus os salve. Para que vivamos com Deus, para que desfrutemos do maior tesouro e do mais precioso tesouro que podemos receber, que é a vida eterna, a salvação por meio de Cristo Jesus. É isso que o diabo quer fazer. Satanás, como inimigo de Deus, ele quis de todas as formas derrubar a Jesus. E Mateus mostra isso quando ele apresenta 3 tentações que Jesus enfrentou. E 3 tentações que Jesus venceu. 3 tentações que Jesus venceu. Primeiro, ele apela para as necessidades físicas de Jesus. Ele quis que Jesus transformasse as pedras em pães. Ele quis que Jesus fizesse algo bom, usasse o seu poder divino para influenciar na tentação que ele estava enfrentando na sua carne. Para fazer com que o seu poder divino beneficiasse o seu corpo que estava recebendo em si aquela provação, aquela tentação. Ele queria que Jesus transformasse algo bom a fim de desobedecer a Deus. E eu te pergunto, não é assim que Satanás nos quer fazer tropeçar? Nos oferecendo a desobediência a Deus como algo que nos satisfaz, como algo que nos traz prazer, como uma roupagem nova, né? Como uma roupinha da moda, como uma roupa bonita. A segunda tentação que Mateus nos diz é que ele apelou para o orgulho espiritual. O que isso quer dizer? Ele tentou induzir Jesus a pular do pináculo do templo, sabendo que Jesus tinha poder para chamar os anjos para que o resgatassem. O que o diabo faz? Ele distorce a palavra para tentar enganar Jesus. E, queridos, muitas vezes nós somos enganados porque não conhecemos as Escrituras. Já que Satanás conhece bem as Escrituras, ele faz dela instrumento de engano. Ele distorce a palavra. Por fim, Satanás apelou para a ambição e o amor e o poder. Para a ambição, ao amor e o poder. De que forma? Ele sabia que Jesus veio inaugurar um reino de Deus. Ele sabia que Jesus veio inaugurar um reino de poder e que ele era o rei desse reino. O que Satanás faz? Satanás oferece a Jesus um reino de poder sem sacrifício. Um reino sem cruz. Um reino sem obediência a Deus. Muitas vezes eu e você, queridos, somos tentados a partir do ensino de Satanás. Quando achamos que podemos seguir a Jesus sem levar nossa cruz. Que podemos seguir a Jesus sem morrer para nós mesmos e abandonar os nossos desejos. Sem abandonar os ídolos do nosso coração. Sem renunciar ao pecado. Ele nos induz a viver uma fé sem discipulado. A viver uma comunhão sem relacionamento com os irmãos. A ser uma igreja somente como uma estrutura religiosa e não como uma fé viva e transformadora. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E é exatamente o que ele fez aqui na tentação do deserto. Ele faz uso da palavra nas 3 tentações e vence o diabo de uma vez por todas. Ainda que nós sabemos que outras vezes, lá em Lucas, na mesma narrativa da tentação, no final do texto, o Lucas narra que o diabo deixa Jesus e até uma nova oportunidade ele vem para narrar. Mas o que Marcos mostra aqui é que aqui Jesus inaugura a sua vitória contra o diabo. O diabo precisava ser vencido para que Jesus pudesse, então, estabelecer o seu reino, vencer o seu inimigo e poder, então, nos conceder a salvação.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio vencer. E aí eu queria voltar um pouquinho lá em Gênesis, porque quando Adão e Eva caem, Deus estabelece ali uma sentença contra o homem e a mulher e contra a serpente, que é a figura do diabo. Lá em Gênesis 3,15, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, falando aqui do filho da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar, falando aqui da serpente. Ou seja, o que está sendo anunciado em Gênesis é que Deus providenciaria alguém que viesse com poder para vencer aquele que induz a humanidade a virar as costas para Deus. Jesus vem iniciar aqui na tentação e anunciar no deserto que o seu adversário, e que o meu e o seu adversário, o adversário dos homens, o príncipe das potestades do ar, o Deus deste século, aquele que quer destruir a humanidade, aquele que quer nos levar consigo e com seus demônios para o inferno, ele é derrotado. Ele é vencido pelo poder de Jesus Cristo. Jesus, por ter vencido o diabo, ele mostra que pode então nos dar a salvação. Porque ele é mais poderoso do que o diabo que escraviza os homens. Ele pode agora nos salvar, ele pode agora, como diz Paulo, nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus, porque em Jesus nós sabemos que o mal não prevalece. Em Jesus nós sabemos que o pecado não tem vitória. Em Jesus nós sabemos que a morte perde a sua força e o seu efeito diante do poder de Jesus Cristo. Ele é um rei vitorioso que desfaz as obras do diabo. Jesus também demonstra, e Marcos escreve isso, que aquela ideia que as pessoas têm de que há duas forças com o mesmo poder e autoridade, chamadas de bem e mal, e que muitos afirmam existir e não sabe quem vai vencer no final, Marcos está nos dizendo e nos mostrando que é Jesus, o único Deus e poderoso Deus que destrói o diabo e as obras do diabo. O mal não prevalece diante do poder de Jesus. E isso é visível aqui porque logo nos versículos seguintes, Jesus vem para libertar, para pregar o evangelho, anunciar a vida do seu reino e para curar um homem que estava endemoniado. Lá em Marcos capítulo 1, do verso 21 adiante, você vê esse milagre. Marcos também vai falar em Marcos, no capítulo 3, verso 27, que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro vencê-lo, ou seja, sem primeiro amarrá-lo. E é então o que Jesus vem fazer, ele vem saquear, ele vem destruir o poder do diabo e resgatar as almas dos homens. Jesus anuncia a derrota de Satanás e que Marcos mostra que tem início na tentação do deserto. Posteriormente nas expulsões de demônios, na vitória de Cristo em sua morte na cruz, na sua ressurreição e por fim na volta de Cristo, quando o diabo será de uma vez por todas destruído e lançado no inferno. Porque ele ainda é insistente, ele ainda tenta nos destruir, ele é limitado pelo poder de Deus. Ele só atua por meio da permissão de Deus. João, no capítulo 12, verso 31, diz o seguinte: Jesus está reunido, ele está falando a respeito do reino de Deus, ele está falando com seus discípulos que está chegando o tempo em que ele vai ser crucificado, e aí ele começa a orar a Deus dizendo: Senhor, me glorifica porque eu te glorifiquei. E novamente aí uma ação de Deus rasgando os céus, uma voz vem e diz: eu já te glorifiquei e eu te glorificarei. Esse é o contexto. E aí todo mundo olha assustado e pergunta: meu Deus, o que aconteceu aqui? É um relâmpago? É um trovão? E Jesus diz: não, essa voz do céu. E aí ele fala no versículo 31, dizendo que o céu se abre, Jesus é confirmado como aquele que vence o diabo. E aí ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Jesus precisou ser tentado pelo diabo para mostrar que ele veio desfazer as obras do diabo, para mostrar que de uma vez por todas ele veio libertar o mundo das garras do mal. E essa libertação só se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Pela oferta de graça que Deus faz aos homens, que por meio da fé, por meio do novo nascimento e dos olhos abertos diante dessa graça,
nós somos alcançados por Jesus. Apocalipse, o mesmo João escrevendo no capítulo 12, verso 10. Ele diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Acusador é mais um nome do diabo. O mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás atua para nos acusar, para nos enganar, para fazer com que a culpa que Cristo nos libertou volte a nos atormentar. Mas aí, João também diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que um pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele está atuando e tentando pelos sistemas do mundo, por ações dos seus adeptos, dos demônios, de homens maus que possuem-se de maldade pelo diabo para destruir outros homens, porque ele sabe que o seu tempo é curto, ou seja, ele reconhece que é vencido, ele reconhece que é destruído. Por fim, João nos mostra nos seus escritos que as obras do diabo, as quais Jesus veio desfazer, são de três formas elas se apresentam. Primeiro, ele peca desde o princípio, e como Deus e príncipe deste século, ele leva os seus escravos, ou seja, os homens que estão sob o seu domínio, a pecar e a promover a desobediência contra Deus. Estes que seguem a Satanás, Paulo os chama de filhos da desobediência. A segunda forma, a segunda obra do diabo é que ele é homicida. João, capítulo 8, verso 44, diz que desde o início ele é homicida. Desde o início ele vem para destruir os homens. Ele não é firmado na verdade. Ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para nos impedir de receber o evangelho, que é a única forma pela qual nós podemos nos libertar das garras do diabo. Uma terceira forma que João nos traz aqui, fazendo então uma síntese do que eu trouxe até agora. Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Não há no diabo verdade alguma. O que ele faz é perverter a verdade para enganar as pessoas. Marcos, em sua narrativa, mostra que Jesus o venceu em todas as suas obras. Pois, logo nos versos seguintes, nós vemos Jesus fincando a bandeira do seu reino, rompendo as cadeias e os grilhões do pecado, rompendo as cadeias e os grilhões da dominação de Satanás e promovendo libertação. É isso que Jesus fala a respeito de si: o Espírito de Deus está sobre mim. E eu vim então para libertar, eu vim para salvar, eu vim para restaurar, eu vim para dar aos homens um novo coração, um coração que obedeça, um coração que agrade a Deus. Amém, queridos? Quais são as lições desse texto para a nossa vida? E aqui o caminho para o final com algumas aplicações. A primeira é que Cristo é um rei vitorioso. O seu reino está fundamentado em obediência, em graça e em verdade. Aqueles a quem ele pertence vivem a sua vida não de qualquer jeito, mas baseado nesses princípios e são chamados a ser discípulos de Jesus. A segunda coisa é que nós aprendemos que somos incapazes de obedecer a Deus por meio de nossas forças. Precisamos de alguém que tenha obedecido de forma perfeita e agradável. De forma perfeita e agradável a Deus e que nos capacite a obedecer e agradar a Deus. E nós podemos fazer isso somente por meio de Jesus Cristo, que nos conduz a andar nesse caminho. Terceira implicação é que por meio da perfeita humanidade de Jesus e da sua vitória contra o diabo e as tentações, nós podemos vencer o pecado e o mal. E em Cristo seremos aperfeiçoados à sua imagem. Veja, mas para vencer o diabo não basta querer ou usar as nossas forças, ou fazer campanhas de libertação em massa. Para vencer o diabo, nós precisamos seguir o conselho do apóstolo Tiago. E ele diz assim em Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos crer em Jesus, crer na sua vitória contra o diabo. E aí sim, nós poderemos resistir a ele e vencê-lo. Quarta aplicação é que todo cristão deve estar atento às ciladas do diabo, pois são diversos os seus métodos. Ele conhece nossas fragilidades e também as nossas forças. Por isso Jesus recomenda:
lá em Mateus 24, 41. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos nos resguardar na palavra de Deus, em oração, em Jesus Cristo, para que possamos vigiar e não sermos pegos em flagrante. Quinta aplicação é que precisamos buscar em Jesus um exemplo e socorro em meio às tentações. Pois Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado ele venceu. E assim, então, nós podemos nos socorrer em Jesus. E ele é um padrão para nós de perseverança e obediência. Ou seja, nós não precisamos mais sucumbir diante das tentações. Nós não precisamos mais dar lugar ao pecado, mas dar voz ao diabo, porque Jesus venceu. E pela sua vitória, ele nos liberta das garras do diabo. Nós podemos vencê-lo. A sexta aplicação é que em Jesus nós temos vitória sobre o diabo, pois a Bíblia deixa claro que ele já foi vencido. Mas a nossa vitória não está, de novo, em nossas estratégias, mas na vitória de Cristo. Ou seja, nós temos de nos esconder em Cristo. Como Paulo fala aos Filipenses, que as nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Ou seja, como Mauro orou lá no início, nós devemos estar aos pés da cruz. Esse é o lugar de todo cristão. Esse é o lugar de todo aquele que quer se ver livre das garras do diabo e do pecado. Aos pés da cruz. Porque da cruz emana libertação. Da cruz emana vida. Louvado seja Deus. A sétima aplicação é que Jesus nos salva, nos liberta, nos cura e nos transforma. Pois ele desfez todas as obras do diabo, que nos enganavam, que nos acorrentavam, que tinham como objetivo destruir as nossas vidas. Jesus é o Salvador poderoso e é vitorioso. Ele é digno de que você confie nele, pois ele tem poder para lhe salvar. Não é para possibilitar a salvação, não é para possibilitar uma oportunidade distante. Não, ele pode conceder agora a salvação a todo aquele que confiar a sua vida nele. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já morreu na cruz, concedendo salvação a todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Por isso, nós podemos viver com uma tranquilidade, porque a Bíblia diz que nenhuma acusação há e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O diabo é acusador, ele nos tenta condenar, mas a obra de Cristo e o seu poder nos livram de sua condenação e de suas acusações. Uma outra aplicação é que Cristo nos livra das mentiras enganosas do diabo. Ainda que ele tenha poder de maquiar as suas mentiras, de transformar coisas más em boas, e de transformá-las em as mentiras em coisas boas, Cristo, com a luz que emana da sua palavra, Cristo, com a luz que emana das Escrituras, desmascara todas as mentiras do diabo. Então, se você se firmar nas Escrituras, você consegue viver uma vida de plena obediência a Jesus e livre das mentiras do diabo. Com isso, queridos, nós aprendemos que as armas da nossa batalha, porque nós temos um inimigo que Pedro diz que ele anda ao derredor querendo nos tragar, que as armas da nossa batalha estão em Deus e são poderosas em Deus. Nós temos a condução e a orientação do Espírito Santo. Nós temos a santa e bendita palavra de Deus. Nós temos o meio de graça chamado oração, jejum, ou seja, uma vida completa de devoção a Jesus. Se nós formos fracos na nossa devoção a Jesus, nós seremos fracos em tudo. Se nós formos fracos na nossa vida com Deus, na nossa vida com a palavra, em sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós fraquejaremos com frequência. Mas Jesus venceu para nos fazer, para firmar os nossos pés, para nos dar condições de viver um viver santo que agrade a Deus. Por fim, Cristo é um rei vitorioso. Aquele que vive sob o seu reino o faz pela graça mediante a fé. Essa é a única forma de nós desfrutarmos das bênçãos do reino de Deus. Ninguém era digno de desfrutar das bênçãos desse reino, mas em Jesus nós temos acesso à salvação, ao amor desse reino, à cidadania desse reino, à vida eterna, à liberdade, à paz e à alegria, que são os distintivos do reino de Deus. Mesmo em tempos de dificuldade, nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Para pertencer a Cristo e deixar de pertencer ao Deus desse século, que é o diabo, você precisa depositar a sua confiança em Jesus.
Você precisa crer em Jesus. Você precisa confiar a sua vida a Jesus. Você precisa entregar os cuidados da sua vida a esse Deus amoroso. Porque Ele é um Salvador suficiente. Ele é um Rei vitorioso que conquista o mundo por meio da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Esse é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse é Jesus Cristo, aquele que venceu a tentação no deserto para ser perfeitamente obediente, para provar a sua humanidade, para ser um modelo de obediência para nós e para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você possa entregar a sua vida a Jesus, para que você possa se aproximar mais do Senhor e ter